Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá a todos de estarmos na casa dEle nesta noite. Está junto comigo minha esposa Keliane, mais a nossa filhinha, promessa de Deus. Quero agradecer também ao obreiro Mário Igor, pelo convite, e agradecer a confiança do pastor, de nos estar nos dando também esta oportunidade, esta honra, irmão, porque a honra é do pregador de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, vamos ler os 3 primeiros versículos. Todos encontraram? Glória a Deus. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Os irmãos podeis tomar os seus assentos. Quem puder ficar de Bíblia aberta, vamos ler outros versículos ao decorrer da mensagem, Vamos aprender um pouco, meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Muito interessante o que eu li aqui no vídeo que foi mostrado, que missão se faz com os pés daqueles que vão, com os joelhos daquele que oram e com as mãos daquele que contribui. Glória a Deus. Desde já eu peço a atenção da amada igreja. Aleluia. O livro de Jonas, irmãos, ele é o livro missionário do Antigo Testamento. O livro de Jonas, apesar de estar entre o grupo dos profetas menores, ele é mais um livro histórico do que profético. Glória a Deus. Alguns teólogos liberais, eles querem dizer que a história de Jonas é apenas uma parábola, que a história realmente não aconteceu, é apenas um ensinamento para os judeus. Aleluia. Porém, irmãos, em 2 Reis, no capítulo 14, verso 25, lá está escrito: Jonas, filho de Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então, a palavra de Deus nos mostra o nome do profeta, o nome do pai do profeta, e mostra também a sua origem. Para concluir, Jesus também vai falar do profeta Jonas. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 12, no verso 38 ao 41. É importante que eu faça essa leitura, onde Jesus vai dizer: Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não se lhe dará um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Então Jesus ele fala de Jonas, fala que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e fala também do arrependimento de Nínive, por meio da mensagem do profeta Jonas. Então não tem do que duvidar que essa história é verídica, que ela é real, aleluia, que ela nos traz um grande ensinamento, louvado seja Deus. Conforme o versículo que nós lemos, Deus ele fala a Jonas, dizendo que a maldade dos ninivitas subiu até ele. Aquele povo, irmãos, que fazia parte da Síria, era um povo poderoso, um povo grande, cruel, era um povo idólatra, iníquo. Quando não bastava eles apenas vencer os seus inimigos, mas também eles torturavam aqueles que eram derrotados por eles, e era da pior forma possível. Era um povo sanguinário. E é por isso que Deus vai dizer que a maldade deles subiu até a sua presença. Aí ele diz: levanta-se, Jonas, e prega a esta cidade. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas se levanta, conforme Deus lhe ordena. Porém não é para pregar contra a cidade, mas para fugir da presença de Deus. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, está escrito: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Em Apocalipse, no capítulo 6, verso 15 ao 16, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo liberto, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Eu li uma passagem de Gênesis e outra em Apocalipse. Nós vemos que desde Gênesis o homem tenta fugir da presença de Deus e continuará tentando até Apocalipse, aleluia. Porém eu digo tenta, porque é impossível fugir da presença do Todo-Poderoso, aleluia. Então Jonas ele se levanta para fugir. Irmãos, aqui nós aprendemos algo interessante, que não é bom desobedecermos a palavra ao chamado de Deus. Porque quando Jonas, ele põe no seu coração de que ele vai fugir da presença de Deus, ele começa a descer alguns degraus, aleluia. Quando Jonas ele se levanta, não para obedecer a Deus, mas para desobedecer, ele começa a descer alguns degraus. O primeiro, ele desce para Jope. O segundo, ele desce para o navio. O terceiro, ele desce para o porão do navio. O quarto, ele desce para o fundo do mar. O quinto, ele desce para o ventre do grande peixe. E no sexto, ele vai dizer, no verso 6 do capítulo 2: eu desci até os fundamentos dos montes. Uma vida de desobediência a Deus é uma vida de descida em todas as áreas da nossa vida, e principalmente na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Irmãos, cada passo que nós damos para longe da presença de Deus é um passo a mais para a morte, para descer à morte, aleluia. Então repito, desobedecer a Deus é uma descida em todas as áreas da nossa vida, glória a Jesus. Jonas ele toma a decisão de descer a Jope, onde ele contraria um navio para Tarsis, glória a Deus. Eu acho interessante que Jonas, ele não desceu a Jope e viu ali um navio que ia para Tarsis: opa, é para esse lugar mesmo que eu vou, não. Ele já tinha premeditado para onde ele iria. Ele já tinha colocado no seu coração um destino para ele, que era Tarsis, um local totalmente contrário de onde Deus lhe mandou ir, que era Nínive, aleluia. Uma viagem de mais de 3.000 quilômetros que duraria cerca de um ano.
Alguns motivos eu não sei, mas por que ele escolheu esse lugar? Primeiro, era longe da presença do Senhor, por ser uma terra longínqua. Lá o povo não conhecia Deus, então ele não seria cobrado do seu chamado, aleluia, e uma terra próspera, onde ele poderia viver bem, glória a Deus. Então Jonas diz, eu vou para Tarsis. Quando ele desce a Jope e vê um navio para Tarsis, irmãos, a gente pode até pensar que é coincidência. Não, parece até que Jonas está certo no que está fazendo. Porém nós estamos certos quando nós estamos debaixo da vontade de Deus. Estamos certos quando nós estamos seguindo a palavra de Jesus Cristo, aleluia. Jonas desce a Jope e encontra um navio que vai para Tarsis, para onde ele realmente queria ir. Escuta, meus irmãos, o mundo está cheio de oportunidades para nos levar para longe da presença de Deus. A cada esquina que nós vamos, a cada lugar que nós estamos, tem oportunidades para nos desviar do propósito, para nos tirar dos princípios, para deformar o nosso caráter. Em qualquer lugar que nós vamos, tem uma oportunidade para nos levar para longe da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jonas ele desce, e encontra um navio para Tarsis, onde ele realmente queria ir, e ele pagou, irmãos. E é o que acontece. Desobedecer a Deus é uma descida até os fundamentos dos montes. Nós pagamos muito caro por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Jonas entra no navio, Deus envia um vento ao mar, onde se inicia uma tempestade que quase quebra o navio. A Bíblia diz que os marinheiros ficaram com medo, e a cada homem clamou o seu Deus. O que Jonas faz? Ele desce para o porão do navio, onde vai dormir. Aleluia. Irmãos, quando nós vemos Jonas dormindo no meio da tempestade, nós lembramos de Jesus também dormindo na tempestade. Porém, um detalhe faz uma grande diferença. Jesus, ele tirava muitas das vezes a noite inteira para orar, falar com Deus Pai. E aí na tempestade, ele tinha a segurança de dormir, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Porém Jonas estava numa situação de desobediência. Então o sono dele pode ser ocasionado por consequência da desobediência. É isso que a desobediência faz na vida de alguém. Deixa a pessoa sonolenta, tosquenejando, glória a Deus, aleluia. O que me chama a atenção é que enquanto os marinheiros estavam lutando contra a tempestade, Jonas estava dormindo. Quantas pessoas estão dormindo enquanto almas estão perecendo no meio da tempestade da vida? Quantas pessoas, irmãos, estão dormindo enquanto poderiam fazer algo para salvar pessoas, para resgatar vidas, tirar a pessoa do tráfico, da bebedice, das drogas, mas estão dormindo? Quantas pessoas têm condição de ajudar, de colaborar, mas não acorda, não vê a situação? Se nós ligarmos a TV, os homens estão se matando, tirando a vida. Essas pessoas estão desesperançadas, sem perspectiva de vida alguma. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, não é para estarmos dormindo no meio da tempestade, é para nós estar clamando a Deus por estas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jonas estava dormindo, enquanto almas estavam perecendo no meio da tempestade. Louvado seja Deus. O marinheiro, o capitão do navio, ele desce até o porão onde Jonas se encontrava. Aleluia. Ele vê Jonas deitado, e o mestre do navio fala a ele: que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. Aleluia. Irmãos, quando eu leio esse versículo,
É meio que vergonhoso a situação de algumas pessoas, porque Jonas era o profeta de Deus, um arauto de Deus. Ao invés de ele estar orando, estava dormindo. Aí vem um pagão, um idólatra, e pergunta: o que tens, dorminhoco? Clama ao teu Deus. É um pagão pedindo para um crente orar. É um pagão alertando um crente, um profeta. Aleluia. Como é que temos, como é a forma, a maneira que tem sido a nossa vida, o nosso testemunho, como é que tem sido o nosso relacionamento com Cristo, como é que o mundo tem olhado para nós e o que eles têm visto em nós. Aleluia. João, lá em Apocalipse, quando ele escuta uma voz como de trombeta, ele diz que vai virar para ver quem é. Quando ele vira, ele não vê de imediato quem é, mas ele vê 7 castiçais de ouro, em um, no meio dos 7 castiçais. Ele vira e diz: eu vejo 7 castiçais de ouro, e no meio um semelhante ao Filho do Homem. João, ele não viu diretamente Jesus. Primeiro ele viu os 7 castiçais, que representavam as igrejas, e no meio das igrejas estava Jesus, o dono dela. Quando o mundo olha para a igreja, ela tem que ver Cristo. Quando o mundo olha para mim, para você, eles têm que ver Cristo na nossa vida. Aleluia. Então, como nós temos andado? Quem as pessoas têm visto? Ou será possível que nós vamos ter que ser chamados a atenção pelo próprio mundo? Aleluia. Quando na verdade somos nós que temos que alertá-los. Será que eles que estão nos alertando? Louvado seja Deus. Certa vez, irmãos, meu pastor dizendo que estava indo a um posto de gasolina, abastecer a sua moto. Ele chegando lá, ele vê que um irmão estava trabalhando lá. E quando ele diz: a paz do Senhor, um colega de trabalho que estava ao lado dele começa a debochar: a paz do Senhor? Isso lá é crente? Que testemunho ele estava dando no seu trabalho? Quando nós temos que ser sal e luz desta terra, não somente na igreja, mas em qualquer lugar onde nós viemos estar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o capitão ele diz: acorda e clama ao teu Deus, porque eles já vinham clamando há muito tempo. Eles já haviam rebolado a carga ao mar, preferiram ter prejuízo do que perder vidas. O que nós vemos aqui é que os marinheiros se importavam mais com vidas do que o próprio profeta. Aleluia. Glória a Deus. No verso 9 está escrito: e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Porque o capitão pergunta a ele: quem tu és? Qual é a tua profissão e a tua origem? Jonas ele vai responder: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Porém, irmãos, as ações de Jonas, as suas atitudes contradizem aquilo que ele professa. Porque quem teme a Deus não desobedece. Quem teme a Deus não é rebelde. Quem teme a Deus não foge da sua presença. Quem teme a Deus, irmãos, a cada dia fica parecido com Deus, se importando com as vidas que estão perecendo. Aleluia. Então a atitude de Jonas não estava batendo com aquilo que ele estava dizendo. Não temos que ser filhos de Deus, cristãos, somente de boca, mas com as nossas atitudes, com o nosso bom testemunho. Louvado seja o Senhor. Ele diz: eu temo ao Senhor, Deus do céu, que faz o mar e a terra seca. Ora, se é o Deus do céu que faz o mar e a terra seca, para onde Jonas iria fugir? Aleluia. O que eu acho interessante é que Jonas não quer pregar a Nínive, mas ele acaba pregando para os marinheiros, porque isso que ele fala é uma pregação. Aleluia. No verso 12 diz: e ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa
que esta grande tempestade está sobre vós. Os marinheiros perguntam o que pode fazer. Ele está dizendo: me levante e jogue ao mar, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade está sobre vós. Esta palavra eu sei, irmãos, é muito forte, porque ele está dizendo que a tempestade que está acontecendo é por causa dele, e ele sabia disso. Quantas pessoas sabem, dizem que eu sei, mas vivem como se não soubessem? Tem pessoas, irmãos, que vê o lar sendo destroçado e diz que sabe o motivo, mas não faz nada para mudar a situação. Tem pessoas que sabem o porquê do casamento estar sendo destruído. Eu sei, mas não muda para que a situação seja mudada. Eu sei que preciso ler a Bíblia, mas não leio. Eu sei que preciso orar, mas não oro. Eu sei que preciso pregar o Evangelho, mas não prego. Eu sei que tenho que fazer o ID, mas não faço. Eu sei, mas vive como se não soubesse. Melhor que não soubesse, que viveria como um ignorante. Aleluia. Então, irmãos, aleluia. Para algumas pessoas, Deus já está dizendo a solução do problema. Se sabe, então mude a situação. Porque Jonas está dizendo: eu sei porque essa tempestade está sobre vós. Quem sabe o motivo da tempestade também vai saber como solucioná-la. Aleluia. Aqueles homens, apesar de Jonas dizer: me lancem no mar, eles não querem lançar Jonas logo no mar. Para eles é uma vida. Eles tentam remar, lutam contra a tempestade, à procura de uma terra seca, mas eles veem que é um trabalho em vão. Eles começam a entender que jogar Jonas ao mar era a vontade de Deus. Então está escrito no versículo 15: então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. No verso 16: e os homens tiveram grande temor ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifício, e fizeram-lhe votos. Esses homens se converteram a Deus de Israel. Esses homens passaram a temer, a lhe sacrificar, a pagar votos, a adorar a Deus. É um temor diferente do de Jonas. Aleluia. Então, eles entendendo a vontade de Deus, veja que a convenção deles é maravilhosa, porque no verso 5, quando a tempestade se inicia, aleluia, está escrito: então os marinheiros ficaram com medo. No verso 10, então os homens se encheram de medo. Mas no verso 16, o medo deles se transforma em temor, que é aquilo que Deus quer de cada um de nós: respeito, reverência, obediência. Aleluia. Então, meus amados, o próprio Jonas, ele reconhece que ser lançado ao mar era da vontade de Deus. Porque no verso 3 do capítulo 2, ele diz: pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares. Jonas sentiu a mão dos marinheiros, mas ele sabia que era a vontade de Deus que estava lançando ele no mar. Glória a Jesus, irmãos. No capítulo 2, verso 1, diz: então Jonas orou ao Senhor seu Deus, do ventre do peixe. Quando Deus fala com Jonas, não vemos ele buscando um local mais secreto para orar a Deus. Não vemos Jonas, antes de descer a Jope, orando ao Senhor. Não vemos Jonas, antes de comprar a sua passagem, orando a Deus. Não vemos sequer Jonas orando quando o capitão ordena que ele clame a Deus. Jonas deixou para orar dentro do ventre do grande peixe. Quantas vezes vamos ter que esperar para clamar a Deus somente quando estamos em situações difíceis? Nós temos que entender que oração, irmãos, não é uma coisa que nós fazemos ali e aqui, quando sobra tempo. Oração se trata de construir uma comunhão, uma intimidade com Deus.
Oração é um diálogo, quando eu falo e às vezes eu também me calo para ouvir a Deus. Oração, irmão, as circunstâncias difíceis não é para me fazer orar, não. Porque nos dias bons eu já tenho que ter o costume de orar. Eu tenho que ter uma vida de oração, uma agenda de oração. Sabe por quê? Aleluia. Porque isto é importante. Louvado seja Deus. O cristão necessita orar, sempre conversar com o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Não devemos esperar os momentos difíceis para passar a conversar com Deus. No verso 2 ele diz: e disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu, do ventre do inferno clamei, e Tu ouviste a minha voz. Aqui está uma boa notícia, porque ainda que muitas das vezes nós deixemos para orar nas últimas horas, Deus ainda nos ouve, Deus ainda escuta o nosso clamor. O que nós aprendemos aqui, irmãos, porque Jonas ele compara aquele local, aquele ambiente que ele estava com o inferno, e ele diz: eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Nós aprendemos que não tem lugar inapropriado para falar com Deus. Qualquer local é um bom local para se falar com o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não existe local inadequado, aleluia. E em qualquer lugar, irmãos, Deus está com os ouvidos atentos para nos ouvir, nos resgatar, em nome de Jesus, aleluia. Jonas, na sua oração, irmãos, ele vai dizer algo interessante. Verso 6, aleluia. Aleluia, verso 4, aliás. Eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Algumas traduções têm o final desse versículo como afirmação, outras como uma pergunta de Jonas a Deus: todavia tornarei a ver o teu santo templo. Não importa se é pergunta ou afirmação, o que importa é que Jonas estava em uma situação difícil. E aí ele fala: todavia tornarei a ver o teu santo templo. Quantas pessoas Deus resgata, restaura, liberta, transforma, salva, batiza, dá os seus dons a ela, dá uma nova família, uma casa, e às vezes toma atitude de abandoná-la, toma atitude de sair dela, negligencia, ou como a própria palavra de Deus nos diz, volta ao seu vômito, a se alimentar do seu próprio vômito, apóstata, aleluia. E aí quando está nos momentos difíceis, irmãos, aí se pergunta: todavia eu voltarei a estar ou a ver o teu santo templo? Nós nunca, jamais devemos esperar esses momentos difíceis na nossa vida. O melhor local para se estar é na casa do Senhor, onde nós encontramos alimento, onde nós nos temos uma nova vestimenta, onde Deus nos deu uma nova vida, nos deu uma perspectiva de vida nova, onde Deus nos deu do seu Espírito, onde nós, irmãos, a cada dia somos moldados por meio da sua palavra, aleluia. Então Jonas, naquele momento difícil, ele se pergunta ou afirma: todavia voltarei a ver o teu santo templo, aleluia. Deus escuta suas orações. Jonas disse que vai pagar os seus votos, é uma oração de agradecimento, e Deus faz com que o peixe vomite Jonas. Aí no capítulo 3 diz: e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo... Deus não muda a sua mensagem, Ele entrega a mesma mensagem a Jonas. Agora o que eu acho interessante, irmãos, é que Jonas, ele recebe a segunda chance de Deus. Deus novamente chama Jonas para uma missão, aleluia. Mas a gente não sabe quantas vezes Deus vai ficar falando conosco.
A gente não sabe por quanto tempo Deus vai insistir nas nossas vidas. Por isso é melhor que nós venhamos a obedecer de primeira o seu chamado. A gente nunca sabe, irmãos, quando Deus vai falar 2 vezes ou 3. Será que nós vamos arriscar? Nós temos o exemplo do filho pródigo. Apesar de ser uma parábola, é o que acontece bastante nas igrejas. O filho pródigo, ele sai da casa do pai e o pai não impede, porque ele sabia que os resultados que o mundo iria lhe apresentar ia ocasionar na sua volta para casa. Aleluia. Então às vezes Deus não fala, Deus deixa que as pessoas experimentem que o melhor lugar para se estar é a casa do Senhor. Aleluia. Então nós não vamos esperar Deus ficar falando várias vezes, mas obedecê-lo, melhor ainda de primeira. Aleluia. Jonas dessa vez obedece, vai à cidade de Nínive, uma caminhada de 3 dias, mas a Bíblia diz que ele pregou somente uma caminhada de 1 dia. Jonas pregou sem vontade, Jonas pregou sem misericórdia, Jonas pregou sem compaixão, Jonas pregou sem dar uma saída para aquele povo de que havia uma esperança se eles se arrependessem. Mas Deus trabalhou no povo, no coração daquele povo, fez com que eles se arrependessem. Eles jejuam, eles clamam pedindo perdão, e Deus os perdoa para a tristeza de Jonas. Aleluia. Eu não julgo, irmão, Jonas por ele ter ficado irado, porque a Bíblia diz que ele se entristeceu, ele não queria ver aquele povo sendo salvo, se arrependendo. Porque se nós nos colocarmos no lugar de Jonas, aí a gente começa a pensar um pouco. Como eu disse no começo, que aquele povo era cruel, sanguinário, era inimigo do povo de Israel. Então se Deus alguma vez nos pedir para pregar para aquele ladrão que nos roubou, quando Deus pedir para que nós venhamos pregar para aquela pessoa que tirou a vida de um ente querido nosso, quando Deus pedir para que nós venhamos pregar para alguém que de alguma forma fez com que nós viéssemos sofrer alguma perda em alguma área da nossa vida, aí nós nos colocaremos no lugar de Jonas. Aleluia. Mas o melhor, irmãos, é obedecer a Deus, porque este livro nos mostra que a misericórdia do Senhor não tem fronteiras. A misericórdia de Deus não tem fronteiras. Da mesma maneira que Paulo perseguiu a igreja de uma forma violenta, Deus teve misericórdia da vida dele e o transformou em um missionário. Louvado seja Deus, porque é isso que Deus faz, Ele transforma as pessoas. Glória a Deus. O rei, ele não sabendo se Deus iria perdoá-los, mas de qualquer maneira eles se arrependem. Aí Deus não aguenta, irmãos, um coração contrito, aquebrantado. Por mais maior pecador que ele seja, Deus o perdoa, Deus o aceita. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu acho interessante uma frase do pastor Júlio César, do qual ele diz: você pode, para a gente compreender a diferença do talento para o chamado, você pode enterrar o seu talento, mas não pode enterrar o seu chamado. Você pode fugir com os seus talentos, assim como Jonas fez, mas não pode fugir com o seu chamado, assim como Jonas não fez. Aleluia. A diferença do chamado para o talento é que o talento nós possuímos, mas o chamado é quem nos possui. Glória a Jesus. O chamado nos possui. O chamado tem que arder nos nossos corações. Nós temos que querer a salvação que nos alcançou, devemos levar para as outras pessoas. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos que aprender com Jesus Cristo, que nunca foi de se prender entre 4 paredes. Nós como igreja devemos sair do nosso comodismo e ir para descer os vales, nos arranharmos nos espinhos, para buscar aquelas vidas que estão perecendo. Louvado seja Deus. Nós como igreja, jamais nós podemos perder a graça, o poder do Espírito Santo na nossa vida.
Os discípulos estavam todos trancados dentro de uma casa com portas e janelas fechadas, quando Jesus entra e diz: a paz seja convosco. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se a igreja do Senhor perder a comunhão com o Espírito Santo, ela ficará medrosa e se limitará entre quatro paredes. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, de Paulo e de tantos outros missionários, irmãos. É buscar aqueles que estão perdidos, é buscar os doentes, é buscar os desesperançados, os condenados, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos fazer isto como igreja do Senhor. E para finalizar, irmãos, o tempo já se passa. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, aleluia, diz assim, no verso 1 e 2: porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, aleluia. Quando Lucas ele usa essa palavra ministro, ele não usa uma palavra qualquer, ele não usa uma palavra, ele usa uma palavra diferente, onde nós encontramos em toda a Bíblia do Novo Testamento. Lucas ele usa uma palavra no original chamada uperetes, que significa, meus irmãos, remadores de baixa categoria. Esses remadores, aleluia, eles eram aqueles escravos que trabalhavam geralmente nos barcos dos romanos, barcos de guerras ou de transporte de cargas, e eles ficavam no último compartimento do navio remando. A gente aprende algumas coisas com essa palavra que Lucas usa, aleluia. Primeiro, que eles eram escravos, a vida deles era aquela até a morte. Nós somos servos de Jesus Cristo e estamos aqui para servir a Ele até a volta dele, em nome de Jesus, irmãos. A nossa vida já não nos pertence, mas nós damos a Ele, louvado seja Deus, para viver para Ele. Glória a Jesus, irmãos, aleluia. Então eu digo uma coisa: é melhor ser servo de Cristo do que ser escravo do pecado. Outra coisa que nós aprendemos é que aqueles homens, eles trabalhavam no mesmo ritmo, remando no mesmo ritmo, sem ninguém ser mais rápido do que o outro, mas iguais. Assim deve ser a igreja do Senhor, trabalhando no mesmo ritmo, no mesmo passo, sem deixar ninguém para trás, ajudando os mais fracos, aleluia. Em nome de Jesus, a igreja deve ser assim, unida, única, aleluia. Louvado seja Deus. O inimigo, ele tentou de várias formas perseguir e acabar com a igreja, atacando o lado exterior, mas ele ataca também pelo lado interior, causando fofocas, invejas, disse-me-disse. Mas em nome de Jesus, isso é repreendido no meio do povo de Deus, para que nós venhamos juntos trabalhar para a obra, aleluia. E outra coisa interessante, irmãos, ainda que em meio à guerra, o barco afundando, aqueles homens não paravam de remar, porque o intuito deles era fazer o navio chegar ao seu destino. Não importa o que aconteça, continue trabalhando para que nós viemos fazer a igreja do Senhor Jesus chegar no seu destino, que é a mansão celestial, que é o céu, aleluia. Aqueles homens trabalhavam no escuro, louvado seja Deus. Muitos, irmãos, não davam valor ao seu trabalho, eles não eram reconhecidos. Trabalhe, ainda que ninguém esteja vendo o que você está fazendo na obra. Trabalhe ainda que você não seja visto, porque o nosso intuito não é ser reconhecido pelos homens, mas é chegar no céu e ouvir da boca do nosso Senhor Jesus: eu te conheço, eu sei o que tu fez na minha casa, eu sei o que tu fez na minha igreja, eu sei o que tu fez no meu ID, aleluia, louvado seja Deus. Então esta é a mensagem que eu tenho para a igreja nesta noite, que os irmãos guardem no coração. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.